Então vamos lá, estamos ao vivo no YouTube. E olá, Rafael Leite, perdão. Às vezes é difícil adivinhar aqui. Então, como eu falei, hoje é o episódio 40 da nossa série A Arte Conecta. Está passando rápido. Estamos no YouTube. Hoje tem imagens maravilhosas, então recomendo aí irem para o YouTube. Não dá para ir para o YouTube pelo link na bio, porque a gente está tendo esse evento. O link na bio está sobre o evento. Mas vocês podem ir para o canal da Arca e acompanhar por lá. Tá? E eu estava fazendo uma pesquisa. Eu sou João e eu trabalho com arte desde criança. E eu amo o que eu faço. E vamos ver se vocês amam o que eu vou compartilhar hoje também. Hoje eu chamei de Como a História da Arte Inspirou um Videogame Futurista, porque é genial como esse artista, um artista de 1986, como ele pega desde Caravaggio, expressionismo abstrato, fluxos e tudo isso, uma cocriação com os desenhos da mãe, é um processo criativo ali muito interessante para chegar num videogame que se tornou assim, né? Ele fez um evento no Guggenheim e falam que ele parou o Guggenheim numa festa meio futurista, meio queer, assim, muito interessante o processo dele. E então vamos lá. Oi, Lacássia Gagliardi, tudo bom? Estamos no YouTube, se quiser acompanhar pelo Instagram também tudo bem, só não vai dar para ver as imagens que eu estou compartilhando no YouTube. Então, o tema de hoje é como a história da arte inspirou um videogame futurista, como parte aí da nossa promessa de mostrar como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e por isso são respeitadas pela sua visão de mundo. A gente está colocando uma provocação aí na nossa divulgação de que para você ser contemporâneo, você precisa entender de arte contemporânea, e acho que de fato, quando você entende de arte contemporânea, você realmente não tem escolha a não ser se tornar contemporâneo. Então acho que é um bom exercício. Gabriela, pela minha compreensão, o link para o YouTube não está na bio, certo? Quem quiser entrar na bio pode. Quem quiser entrar nessa live no YouTube tem que entrar no canal da Arca no YouTube. Então, vamos lá. Hoje a gente vai aprender um pouquinho como é que esse artista fez uma transposição. Ele faz videogames, mas ele fala que ele pensa como pintor. Isso é uma coisa muito, muito interessante. E ele explica, né, como é que ele faz essa transição. E como é que ele faz essa transposição também de performance para os games. Ele fala em fluxos, né, um movimento que tinha performance. E ele fez parte de uma exposição que era um movimento de resistência, né, era um movimento era uma exposição que usava a arte para conectar movimentos de resistência transnacionais. Tá? Então, pela exposição, você ia identificando movimentos. É uma exposição chamada Sweat, Sword. Eu vou colocar aqui no YouTube para quem quiser procurar. Realmente vale a pena. Tá lá. E eu vou mostrar um pouquinho também essa cocriação entre quem tem gente querendo entrar aqui comigo, quer entrar, Radi Castro na live, mas você fica quietinho enquanto eu apresento. Vou colocar aqui, tá bom, se você quiser aparecer. E vou colocar também como é que ele pegou desde o barroco, assim, desde Caravaggio até o expressionismo abstrato e fluxos, e foi juntando isso no processo criativo dele. Então, só coloca no mudo, rádio, por favor, para não perturbar as pessoas. Então, esse é o artista que a gente está apresentando hoje. O canal do YouTube é o canal da Arca, Rafael Leite. Deixa eu só ver aqui. Acho que está com ruído. A rádio está com ruído. Tudo bom, Júlio? Tudo bem? Rádio, eu acho que se você puder colocar no mudo, ou se você puder sair, porque está com ruído aqui, acho que vai atrapalhar as pessoas.
E o Jacoby, né, Satterwhite, que é o nome dele, ele é um americano de 1986 e de Colômbia, tá? Então esse é o artista aí que a gente vai usar como base para nossa conversa de hoje. Tudo bom, Júlio? Sempre presente. E, opa, isso. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho. Isso. Tá, então, seguindo o Jacoby, ele está fazendo uma residência no Studio Museum, é um jeito bacana de descobrir artistas novos, aí quem tiver interesse nesse garimpo, tinha acho que 4 artistas juntos com ele nessa residência, que surgiu aí na minha pesquisa, e ele trabalha com animações 3D, ele trabalha com música, ele pinta muito bem, e às vezes a gente tem essa ideia de que, né, o game e o 3D, a animação 3D e a pintura não podem ir juntos, e realmente ele mostra como eles podem ir juntos. Ele pinta muito bem e faz essas animações, e dança, e faz performance, e faz música, faz muito incrível, e trabalha com mídias sociais, e ele cria, né, esses cenários, aí às vezes ele fala que é uma novela fantástica, às vezes parece um videogame, às vezes ele fala que é como se fosse um diário, e aí ele vai pegando esses movimentos que ele mesmo executa, às vezes mostra ele num cenário, né, executando, às vezes ele na cidade, às vezes dançando, parece um pouco a festa aí futurista que eu fui no sábado à noite, e uma festa aí organizada por uma galeria em São Paulo, e aí ele vai criando essas obras, né? A mãe dele chama-se Patrícia Satterwhite, e também é artista, tá? Então, autodidata, então de alguma forma ele cocria com a mãe, ele pega as anotações da mãe e trabalha com elas, e tem eu vou mostrar os desenhos da mãe e os desenhos dele, e ele fala que ele trabalha um pouco assim com traumas pessoais, entre eles um câncer que ele teve e sobreviveu, e às vezes questões raciais, às vezes questões de orientação sexual, então é bem interessante ali um universo assim que ele vai criando, e olha só por que me chamou a atenção, né, quando eu vi isso, eu fiquei muito intrigado, porque você vê que é ele, tá vendo? Você tem ele fazendo uma performance, e ele fala que isso é um vídeo de 24 minutos e 22 segundos, é um vídeo de 2020, e é um vídeo que chama-se We Are in Hell When We Hurt Each Other, né? Nós estamos no inferno quando a gente machuca um ao outro. E aí ele fala que as influências para fazer esses vídeos vêm da cultura pop, a gente vai ver, né, meio disco, uma coisa meio de dança, de performance, essas roupas que às vezes a gente vê o pessoal assim que se monta para sair à noite, ele usa no trabalho, política, teoria queer, história da arte, muito a história pessoal dele, a história da familiar, design, estética de gaming e o pós-estruturalismo, né, esse movimento ali, né, que acho que é não sei se é um movimento, acho que é mais um conceito assim filosófico que descarta essa ideia de que você tem, né, uma construção social pré-estabelecida, né, e você vai, né, desmontando elas, e acho que hoje em dia está super, quando eu fiz a minha dissertação, isso foi muito presente, né, tudo que tem parte dessa pré-concepção está sendo questionado, né, está tudo, a ideia que né, uma construção a partir da linguagem e não de modelos que já existam, né, modelos binários, né, modelos de patriarcais, né, o pós-estruturalismo está desmontando tudo. E olha só, e aí ele fala que ele pensa como pintor, e aí quando você olha essa parede, você vê que ele, né, deixa marcas. Então ele fala, né, em inglês a gente fala mark makings, né, the history of marking makings, né. Então ele pega essa história de fazer marcas, fazer marca na tela, fazer marca na parede, textura. Ele fala que se preocupa com a luz, com a superfície, com as texturas, composições, a geometria, que ele concebe isso como pintor. E eu achei que era um pouco de
não sei se exagero é a palavra, né, um pouco de generosidade, sei lá, para dizer que ele, né, concebe essas coisas como pintor, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre e vai ficar claro quando vocês virem uma pintura dele, né? Eu descobri a pintura no final da minha pesquisa, foi bem interessante. E aí ele fala que se inspirou em artistas do expressionismo abstrato, porque esses artistas do expressionismo abstrato, eles deixavam as marcas, né, a pintura deles era um resíduo assim, de uma performance. E aí tem essa imagem, né, famosa, eu tentei encontrar outras para não ficar nessa batida do Pollock, onde ele vai fazendo essa movimentação, e o que você vê é a marca, que é a movimentação, que a performance deixa. Então, quando a gente olha aqui, e a gente vê ele fazendo uma movimentação, e a gente vê essas marcas todas na parede, e a gente vai ver mais isso daqui a pouco, a gente vê, e olha esse esqueleto dançando, né, e olha essa marca de pintura no videogame, essa figura, né, que parece um ad, sei lá, de anarquia, uma letra, olha como parece que foi, né, pintado mesmo com pincel, mas isso acontece dentro do videogame, né? Então é muito curioso ver um cara que faz videogames, que trabalha com animação e cita tão claramente né, a pintura ali como referência. E aí, ele cita a pintura, mas ele também cita como ele combate a pintura, quando ele cita o Fluxus como uma das referências, mas vamos com calma, tem muita coisa. Aí aqui é um still, né, um print que eu fiz do vídeo deles, recomendo vocês pesquisarem, tem um monte de vídeos, ele tem um repertório ótimo, assim, porque cada vídeo é completamente diferente do outro, assim, é muito interessante, tem alguns com os hermafroditas, né, tem alguns com umas figuras meio pós-binárias, né, ele brinca com a escala, é muito interessante. E aí ele fala que quando ele faz marcas, né, quando ele deixa esses traços, não sei se eu estou traduzindo da melhor forma, né, a gente fala em mark makings em inglês, mas quando ele faz esses traços, ele faz esses traços através de uma performance. E aí ele vai, né, aí ele entra na animação e usa as ferramentas de animação para potencializar essa performance que ele faz. Então, né, aparece ele fazendo a dança, fazendo a performance dele, e aí tem uma tecnologia que eu estou vendo para um outro projeto meu, ele acho que chama Interactive Actor, que é uma tecnologia que permite que você, né, você veste uma espécie de colete, e aí o videogame interpreta ali, você entra no videogame com a sua movimentação. E aí ele fala que esses princípios da pintura influenciaram a forma como ele constrói e faz os filmes dele. E aí, olha só uma pintura dele, próximo slide. Olha que interessante, vou até colocar grande aqui para vocês. Olha que interessante como a movimentação, eu não sei se tem a ver com o câncer dele, essa luz né, meio no estômago, que ele fala, né, até chama-se fogo no estômago, essa aí a gente vai ver mais para frente, isso como um tema recorrente, ele fala que teve um câncer, ele sobreviveu a um câncer, mas não apareceu isso nas entrevistas, é uma suposição. E aí, olha só, olha como o movimento né, o movimento dos personagens é como se eles estivessem performando, como eles estivessem dançando, tá? Isso é uma pintura, não me lembro se era acrílico sobre tela ou óleo sobre tela, deixa eu ver se eu consigo ver isso agora enquanto a gente fala. Ela é um óleo, tá? Um óleo sobre tela de 90 por 1,20 m. Então, olha que beleza, olha que belezinha. E aí, seguindo, eu peguei alguns prints, assim, né, algumas capturas de tela desse vídeo dele, né, a gente está no inferno quando a gente se machuca um ao outro. Se a gente segue aqui, a gente vê essa mulher preta, né, meio Bruce Lee, assim, meio ninja, né, parece que ela está numa situação de defesa, tudo, e aí ele fala que ele criou isso quando ele estava, né, vivendo, né, durante a pandemia, né, no final de 2020, e teve esse pico aí de protestos antirracistas, né, e essa questão do George Floyd, e não tinha como evitar esse assunto ele ouvia sendo discutido no andar de baixo, na casa dele, ele via isso na rua, e isso estava cercando ele por todos os lados, então isso de alguma forma acabou entrando na produção dele, e aí ele
ia fazendo algumas anotações, ia gravando algumas coisas, e ele fala que isso virou uma espécie de mood board de referência para a produção dele. E aí ele fala que ele colocava essas mulheres pretas, meio robóticas, meio autônomas, né, como parecia que elas tinham superpoderes, porque elas tinham né, uma agência assim completa no espaço, né, elas livres assim no espaço. E aí, ao chegando ameaças nelas, ameaças biológicas, armas, né, coisas, e elas iam se desvencilhando de tudo. Então ele cria essa situação aí imaginária, onde as mulheres pretas têm superpoderes para se defender dos ataques que elas vão recebendo, e chegam armas, chegam armas biológicas, né, e elas vão destruindo tudo, que os obstáculos aí que chegam, né, as ameaças que chegam até elas. E vamos ver se é uma previsão aí, né, se é uma premonição, ou se é uma utopia. Vamos ver o que ele está anunciando com isso. Aí aqui ele fala que um outro movimento, e é muito interessante como ele, né, quando ele cita, né, foi interessante quando eu fiz a live com a Thaís, boa noite, Luiz Ferreira, e ela fala da importância do dadaísmo para ela, né, e a gente vê uma jovem aí, né, universitária, e fala o quanto, né, ela olha para o mundo e às vezes, né, vendo o mundo do jeito que ela está, se ela for muito racional, ela perde a esperança, que o dadaísmo é um movimento irracional, e isso dá esperança para ela, como jovem, continuar persistindo, né, que é uma associação, assim, que eu achei maravilhosa, que eu nunca tinha pensado, né, e eu até conto uma historinha para vocês, de que eu estava nos 100 anos de celebração do dadaísmo, eu estava no lugar onde ele foi criado, no Cabaret Voltaire, em Zurique, e aí eu cheguei e fui pedir uma cerveja, e falei, e o cara me trouxe uma cerveja, e eu falei, posso pagar com cartão? E o cara falou, eu só aceito dinheiro. Aí eu falei, bom, então não posso tomar cerveja porque eu não tenho dinheiro, eu só trouxe o cartão. Aí ele pegou e abriu a cerveja na minha frente. Eu falei, cara, você abriu a cerveja, eu te falei que eu não podia pagar com dinheiro, que eu só trouxe o cartão. Ele falou, that's dada, né? Tipo assim, isso é o dadaísmo para você, algo que não é racional e que você não consegue explicar que acontece, né? Porque desafia a lógica. Então isso foi, né? Eu vivi no bar do Cabaret Voltaire em Zurique, é uma boa explicação assim do dadaísmo, e que essa conversa aí com a Thaís me lembrou dessa situação. E aqui ele pega, né, um Fluxus, né, que é esse movimento, né, do Maciunas, da Yoko Ono, né, onde ele tem né, é um movimento de fluxo, de combate um pouco à pintura, né, porque a pintura era parte do estabelecimento, pintura é galeria, pintura é produto, pintura é em cima do sofá, pintura é commodity, né, a pintura representa várias coisas, representa 1000 coisas boas e interessantes, mas para um grupo de artistas representa o sistema, né? Então eles faziam muita performance, e eles tentavam né, se tornar independentes das galerias e faziam arte postal, era muito interessante. E aqui é uma performance da Yoko Ono, né, onde ela vai, né, as pessoas vêm até ela e vão recortando a roupa dela. Ela tem uma outra obra que é uma pintura para ser pisada, que é muito, muito interessante. E aí ele fala que ele se identificava muito com fluxos, porque eram fluxos era um movimento que foi criado para resistir à pintura, resistir à guerra, né, resistir à propaganda, e, né, um dos né, meio que fundadores assim do fluxo era um sobrevivente de guerra, então tinha esse horror, né, a propaganda de guerra, isso década de 60, 70, tinha toda essa coisa do Vietnã e tal. E bom, seguindo, olha, mais um estilo aqui da imagem. Olha como ele traz essa questão performática para a pintura, para o videogame. E as minhas baterias estão acabando aqui. Que bom que a gente já está no final também do material. E aí aqui né, ele fala que ele gostava do fluxo porque ele liberava, como eu falei, as restrições institucionais, né, ele liberava os artistas, né, dessas restrições de ter que estar no museu, de ter que estar numa galeria, e eles tinham uma certa independência, e de fazer performance que não gera produto, toda uma forma diferente de se colocar no meio da arte. Então, quem está buscando inovação, inovar, fazer a coisa de um jeito diferente hoje, o Fluxus é uma das a Monique está aí. Oi, Monique, tudo bom? E o Monique foi minha professora, né, quando eu era
criancinha, assim, que honra. E eu comecei a vida assistindo a aula dela, agora ela está assistindo a minha. Que honra, precisamos reencontrar, Monique. Beijo para você. E eu, aí aqui, olha aqui, eu vou passar aqui eu peguei umas capturas de tela, assim, meio randômicas, assim, só para vocês verem a riqueza do repertório dele. E aqui ele pega as anotações da mãe, que era artista, e trabalha a partir das anotações da mãe. Então tem os desenhos da mãe e os desenhos dele. Olha que legal essa cocriação, assim, entre gerações. E olha só como ele pega, né, os desenhos da mãe, e aí ele vai fazendo os desenhos dele, o óculos, e isso é muito legal. Ele fala que é um primer, né, que é como se fosse uma base para a criação dele, os trabalhos da mãe. E aqui eu coloquei mais só para vocês verem o quanto isso, tem que pegar os vídeos dele, mas eu peguei uma captura de tela de um outro filme dele, né, que chama-se Shrine, e aí ele fala que ele conecta narrativas pessoais, experiências pessoais, né, de traumas e, às vezes, de movimentos sociais, manifestações. Eu vou mostrar um print para vocês, com as narrativas públicas, coletivas. Eu acho que isso é muito potente, isso é muito interessante. E olha que beleza a modelagem 3D dele. Essa modelagem. E aí, quando ele fala em narrativas pessoais, ele pega situações de trauma, ele pega situações de vícios, situações de força. Às vezes é uma coisa que as imagens, né, naquele ritmo de videogame vão passando, e é difícil, assim, ter uma interpretação, assim, explicar exatamente o que está acontecendo aí, mas a gente vê, né, quando ele fala em situação de força e aparece essa imagem, a gente vê né, essa musculatura, e a gente vê né, como se fossem essas telinhas no corpo das pessoas, né, uma coisa meio, sei lá, meio robótica, meio ciborgue, interessante. E aí nessa ele traz coisas que ele vê no dia a dia. Então aqui tem uma situação meio de sadomasoquismo, de alívio, você vê a pessoa amarrada, você vê a pessoa pendurada, e ele cria uma música, uma evolução de ritmo, de imagens, onde ele fala que tem um crescendo, né, tem uma evolução emocional, onde aquilo vai te envolvendo. E olha só, aqui é essa imagem é forte, porque você vê, né, parece que você está dentro de uma situação ali no Harlem, né, pelo menos ele está fazendo uma residência no Harlem, isso me ocorreu. Olha que forte, parece real, né, tem alguns videogames, você vê pessoas assim, parecem reais. E aqui já começa a entrar os créditos aí da produção. E aí, olha só, quando ele fala que ele pega essa inspiração, né, tem a ver com o câncer que ele teve, tem a ver com ele volta lá para o Caravaggio, e ele fala que ele aprende com essa obra a você ser cético com respeito a essa obra. Fala do ceticismo ali, né, da ressurreição de Jesus Cristo, e aí ele fala que ele fica cético quanto à existência, e que a produção da arte é uma forma dele tentar desafiar os limites aí da existência dele, né? E olha a versão dele disso aqui, ó. E isso é uma imagem em movimento, eu capturei uma tela, né? E olha que interessante, ele tem um bom repertório ali de história da arte, e ele vai pegando esse repertório de história da arte e vai usando para alimentar, né, uma estética de videogame. E aqui ele tem um currículo aí bem impressionante para a idade dele, tem Whitney, tem Guggenheim, tem um monte de belas, tem o Harlem Museum, né, tem um monte disso, uma instalação que ele fez no Guggenheim. Então, gente, uma breve introdução aí à produção do Jacoby Satterwhite, nascido em 1986, então ele tem o que, 36 anos, bastante jovem para alguém que sabe pintar e programar e desenhar e dançar e performar, muito bom em todas as frentes. E eu descobri eles pesquisando uma residência aí no Harlem, no estúdio Harlem Museum, e achei que é uma residência considerada uma das mais legais aí nos Estados Unidos, e queria compartilhar esse artista com vocês, e como ele foi brilhante desde Caravaggio até expressionismo abstrato, fluxos, interpretar esses diferentes momentos da história da arte, e alimentar até de uma forma, né, se você não tem
esse olhar, até de uma forma que você olha e não vê, né? Talvez eu não tivesse percebido também, se ele não tivesse falado, teria que... Uma boa pergunta. Será que eu teria percebido? Tem essa questão aqui, essa imagem aqui, ela é muito típica do expressionismo abstrato. Acho que eu teria percebido. Essa aqui é muito típica do expressionismo abstrato. Cadê? Essa movimentação, onde você vai fazendo marcas. Acho que aquela do Caravaggio é muito específica. Do Fluxus, acho que eu não teria percebido. Mas é uma boa reflexão. Então, como a história da arte inspirou um videogame ativista pelo antirracismo, ativista pelas mulheres negras, ativista pelos direitos queer, ativista, né, em várias frentes, e ativista contra as restrições institucionais, né, ele compra várias brigas, e então a história da arte inspirou com essas referências todas que eu mostrei aí, a forma como ele sintetizou essas referências, né, com muita criatividade e muito talento. Então, fechando, hoje a gente viu né, como é que ele fez essa transposição da pintura para os games. A gente viu pinturas e viu games, e viu um pouco dessa teoria de como ele foi de um para o outro, como ele fez essa transposição da performance para os games, e essa tecnologia pode ser interessante aí vocês anotarem e pesquisarem, do Interactive Actor. Estou fazendo um projeto aí com o CEO de uma empresa de games e estou aprendendo essas coisas, e né, se vocês olharem o Sweat, e eu coloquei no... Tudo bom, Milton? Coloquei no YouTube, é uma exposição, coloca o nome dele, Sweat, é uma exposição que conecta esses movimentos de resistência aí transnacionais. Isso é uma frente da arte contemporânea interessante de olhar. E como ele partiu dos desenhos da mãe para criar esses elementos aí para o, né, sei lá, se metaverso é o nome certo, né, para esse universo virtual dele, e, sobretudo, né, citando o Barroco, o expressionismo abstrato e o Fluxus, ali como as referências dele, entre aquelas todas que eu falei, teoria queer, pós-estruturalismo, né, mas o sentido de movimentos artísticos são esses três que ele cita. Então, acho que é isso, gente. Esse foi o episódio 40 da nossa série Arte Conecta. Na quinta, a gente faz o 41, às 8h30. Ocasionalmente, eu tenho questões aí de agenda, não consigo manter o nosso horário das 8h30, mas aí eu deixo gravadinho aí no YouTube para quem quiser assistir, poder ir lá e aproveitar, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido e boa noite a todos. Fechar aqui.